por Cristo Jesus. O versículo que nós lemos dessa noite: o Deus que supre necessidades é o Deus dessa igreja. O Deus que supre necessidades é o Deus que vai te dar vitória hoje. O Deus que supre necessidades é o Deus que vai mudar a história da tua vida hoje. O Deus que supre necessidade está nesse lugar, e hoje é noite de bênção para a tua vida. Aleluia, aleluia. Aquele homem coloca a mão na minha cabeça. Olhe para cá porque já estou terminando. Aquele homem coloca a mão na minha cabeça e começa a orar. Eu nunca vi aquele homem nunca me viu. Olhe para cá. A minha vida dia 29 de março de 96 era a seguinte: a minha primeira filha com síndrome de Down, o meu casamento já destruído, porque a minha esposa já não estava mais falando comigo. Queridos irmãos, os traficantes da onde eu moro já haviam pedido a minha cabeça e avisaram para minha mãe que assim que eles me pegassem, eles iriam cortar a minha cabeça fora. E quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Esta era a minha vida. Dia 29 de março de 96, aquele homem colocou a mão na minha cabeça. Nunca vi aquele homem nunca me viu, mas ele dizia naquela oração: Deus, restaura o casamento deste jovem. Para que não se bastasse, aquele homem com a mão na minha cabeça dizia: Deus, livra este jovem da morte. Ainda com a mão na minha cabeça, aquele homem dizia: Deus, cura a sua filha aonde ela estiver. Queridos, eu dei alguns passos para trás, já comecei até a achar que aquele homem era um feiticeiro, porque eu nunca vi aquele homem na minha vida. E então, no meio daquela oração, aparece um trem com destino a Santa Cruz daquele lugar. Queridos irmãos, a estação estava muito cheia, as pessoas aglomeraram e me empurraram para o interior daquele trem. Aquele homem, por ser um homem de pequena estatura, ele começou a pular me procurando. Eu não sei nem se ele me viu, mas ele deu um grito bem forte dizendo: jovem, procura uma igreja evangélica próximo da sua casa e receba Jesus Cristo como seu Salvador. Olhe para cá por favor, porque eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a graça do Senhor aqui, eu sinto a virtude de Deus aqui. Ainda neste sábado, 29 de março de 96, na parte da noite, eu fui para um baile funk que acontecia lá no meu bairro. Queridos irmãos, me divertindo naquele baile mais uma vez. Os traficantes da onde eu moro sabia que eu estava ali, a minha cabeça já estava perdida. Eles foram até ali fortemente armados, me arrancaram do interior daquele baile, me colocaram numa rua escura, assim numa parede, colocaram a arma na minha cabeça e começaram a decidir sobre a minha vida. Eu só escutava assim: mata ou não mata, quebra logo, vamos matar logo. Enfim, eles estavam decidindo sobre a minha vida. De repente, um daqueles jovens que foi nascido e criado comigo, estudou na mesma escola que eu, aquele jovem então, ele falou: olha, ninguém vai matar ele não. E ele usou a seguinte expressão: ele tem uma filha doente que precisa dele. Você entendeu por quê que a minha primeira filha nasceu com síndrome de Down? A minha primeira filha nasceu com síndrome de Down para Deus me dar um livramento naquele dia. Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu decreto. Crente, para de murmurar um pouquinho, porque tudo que acontece na nossa vida contribui para o nosso bem. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai suprir a sua necessidade hoje. Deus vai suprir a sua necessidade hoje. Diga para alguém que está do outro lado: Deus vai suprir a sua necessidade hoje. Diga para aqueles que estão atrás de você: Deus vai suprir a sua necessidade hoje. É hoje que Deus vai suprir a sua ela. E dê um glória do tamanho da tua vitória nesta noite. Olhe para cá, queridos irmãos.
Olha para cá, por favor. No outro dia, 30 de março de 96, o dia que decidi entregar a minha vida nas mãos do Senhor, eu estava na casa da minha mãe, reunido para o almoço. Eu estava deitado no sofá da sala da minha mãe, algumas pessoas da minha família deitados no chão da sala. No quintal o som tocava funk e as pessoas da minha família estavam se embriagando num grande churrasco em família, como quase todos os domingos acontecia na casa dos meus pais, e estava ali toda a família reunida. Na televisão dava o programa do Gugu. Queridos, ali eu comecei a meditar na história da minha vida, desde que conheci o baile funk, a minha vida mudando de ponta cabeça. Deus, pela sua infinita misericórdia, envia para aquela sala um anjo. Ninguém via e nem ouvia o anjo de Deus, apenas eu. E aquele anjo, irmãos, ele entrou naquela sala cantando uma música que eu nunca havia escutado, e logo depois eu comecei a escutar nas rádios no Rio de Janeiro. A música dizia: quantos sonhos eu tive no mundo, quantas desilusões me levaram para o fundo, e o sofrimento assolava-me. No final do hino dizia: eu só queria saber quem é esse Deus, eu só queria provar do seu amor. Toca Jesus em mim, toca Jesus em mim. Nessa hora que o anjo dizia: toca Jesus nele, ele falava isso: toca Jesus nele, toca Jesus nele. Eu comecei a lembrar daquele homem na estação de trem. No dia anterior eu dei um pulo daquele sofá, bati no meu peito igual aquele homem na estação de trem, disse: olha, a minha vida tem jeito sim, eu vou aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. A minha mãe, a minha esposa, que estava na casa da minha mãe naquela hora, apesar dela não estar mais falando comigo, não estava mais falando comigo. Então, quando ela escutou a palavra Jesus, ela veio correndo, entrou na sala. Eu olhei para ela e disse assim: olha, hoje nós vamos para a igreja e eu vou para ficar. Queridos irmãos, eu me arrumei cedo naquela hora e eu só tinha roupa de funkeiro. Cheguei naquela igreja de boné na cabeça, uma camisa do Palmeiras, de bermuda, de tênis, cheio de cordão de prata, cheio de anel de prata. Eu usava 20 anéis de prata nas minhas mãos, 2 anéis em cada dedo. Era desse jeito que eu andava no Rio de Janeiro. E chegou naquela igreja eu, a minha esposa e a minha primeira filha. Deus ali já começava a restaurar o meu casamento para a glória do nome dele. Como é, irmãos, uma igreja lá no meu bairro, e eu era bastante conhecido ali, ainda sou, mas da época por outras coisas. Quando eu cheguei naquela igreja, parecia até que tinha saído um gol no Maracanã, numa final de campeonato, porque os crentes começaram a glorificar a Deus, os crentes começaram a exaltar o nome do Senhor. Começou, bispo, o clamor pela minha vida. Eu olhava para um e dizia: salva Jesus. Olhava para o outro e dizia: liberta Jesus. Olhava para o outro e dizia: não deixa passar de hoje, Deus. Olhava para o outro e dizia: Deus, segura esse jovem na tua presença. O clamor era pela minha vida. Queridos irmãos, o irmão Paulo veio pregando a palavra do Senhor. Na hora do apelo, eu começo então a entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu vou me aproximando do altar com a minha filha no colo, que nascera com síndrome de Down, e vou me aproximando do altar. Comecei então a sentir a presença de Deus do jeito que estou sentindo agora. A presença de Deus era notória na minha vida pela primeira vez. Então, por fora eu era um funkeiro, mas por dentro a chama do Espírito Santo já estava queimando na minha vida. Então, debaixo de um poder, eu comecei a glorificar a Deus, eu comecei a exaltar o nome do Senhor, e debaixo daquele poder, Jesus Cristo curou no meu colo a minha primeira filha da síndrome de Down. Oh, bendito seja Deus! Esse é o Deus dessa igreja, é o mesmo Deus que curou o cego de Jericó,
é o mesmo Deus que curou o cego de nascença, é o mesmo Deus que curou o paralítico de Cafarnaum, é o mesmo Deus que curou o gago de Decápolis, é o mesmo Deus que curou o homem da mão mirrada, é o mesmo Deus que curou os 10 leprosos, é o mesmo Deus que curou a filha de Jairo, é o mesmo Deus que curou o jovem lunático, é o mesmo Deus que curou, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Ele vai fazer coisas grandes e tremendas. Quem crê adora. Hoje Deus vai mudar a história da sua vida para sempre. Aplauda esse Deus bem forte. Está abraçando a Arábia. Mais água. Ainda de pé. Olhe para cá, abaixa só o fundo, por favor. Olhe para cá. Você se lembra que durante o meu testemunho eu contei aqui que ninguém na minha família servia a Deus? Quantos se lembram disso aqui? Ninguém na minha família servia a Deus. O propósito hoje é compromisso com Deus, não é, pastor? O propósito hoje é compromisso com Deus. Olha só o que o compromisso com Deus faz na vida de uma família. Ninguém na minha família era crente, irmãos, mas quando Deus me salvou como um crente compromissado com Ele. Quando Deus me salvou como um crente que ia fazer a diferença dentro da minha família. Olha para cá. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, quando eu saí daquele culto, a farra ainda estava lá, churrasco, cerveja para tudo quanto é lado, algumas pessoas da minha família embriagadas. Eu abri o portão da casa da minha mãe, bispo, e já fui logo, porque Deus naquela noite já havia me feito um pregador da palavra dele. Eu não conhecia nenhum versículo da Bíblia, eu não sabia quem era Pedro, quem era João, eu não sabia quem era Moisés, quem era Josué, eu não conhecia a Bíblia e nem os seus personagens, porque havia aceitado Jesus naquele dia, queridos irmãos, mas já tinha um versículo no meu coração: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. E também naquela noite eu havia ouvido que aquele que entregava a sua vida para Jesus passa a eternidade no céu, aquele que não entrega a sua vida para Jesus passa a eternidade no inferno. Abri o portão da casa da minha mãe e já fui logo dizendo assim: olha, ou vocês aceitam Jesus, ou vai todo mundo para o inferno. Eu fui na cozinha beber água, a minha irmã veio atrás de mim e ela disse assim: meu irmão, o que é isso, meu irmão? Tu é funkeiro, rapaz, que negócio é isso? Céu, inferno, igreja, que negócio é esse? Eu disse: minha irmã, eu fui para a igreja, aceitei Jesus. Quem aceita Jesus vai para o céu, minha irmã. Quem não aceita Jesus vai para o inferno. Ela dobrou o joelho na minha frente e disse assim: ó, então eu quero, meu irmão, aceitar esse Jesus, porque eu quero ir para o céu. Veio o nosso batismo, batizou então naquele dia eu, a minha esposa e a minha irmã. 3 meses depois ao nosso batismo, teve outro batismo lá na igreja, e 12 pessoas da minha família desceram as águas naquele dia. No final do ano teve outro batismo, 17 pessoas da minha família desceram as águas naquele dia. Hoje eu já perdi a conta de quanto nós somos. A família ainda se reúne na casa da minha mãe, só que a festa hoje lá é diferente, para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Coloca o fundo aí, por favor. Eu quero orar por você. Você que chegou aqui, pastor Edmilson de Paula, do jeito que está a minha história não pode terminar. Se você é esta pessoa que precisa de uma mudança de história para hoje, saia do seu lugar, venha até aqui na frente que eu quero estar orando pela sua vida agora. Você que precisa de mudança de história. Você que precisa de uma mudança de história, eu quero orar por você. Eu quero todos os jovens e adolescentes do lado de cá, os outros irmãos do lado de cá, todos os jovens, adolescentes do lado de cá, em nome do Senhor Jesus.
Tem alguém que louva aí, pastor? Tem alguém que louva aí com playback? Tem alguém que louva? Tem alguém que tem um playback aí para louvar a Deus? Vem cá então, jovem, vem correndo. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Todos os jovens e adolescentes do lado de cá. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Deus vai mudar a história da sua vida, irmãos. Olhe para cá, por favor. A minha história, jovem, era para terminar assim. Jovem de 22 para 23 anos de idade se atira debaixo de um trem na estação de Madureira. Esse era para ser o final da minha história, porque isso ia sair nos jornais do Rio de Janeiro com certeza. Mas esta palavra mudou a história da minha vida. Esta palavra mudou a história da minha família. E é esta palavra que vai mudar a sua história hoje. É esta palavra que vai mudar a história da sua família hoje. Isso. Se aperte aí. Venha para cá em nome do Senhor Jesus.